E aí, gente, vamos dar continuidade então, né, à nossa aula. E a gente vai falar do primeira escala, do primeiro teste, que é o teste de Katz. Ele foi a primeira escala desenvolvida e a mais utilizada. E vai levar muito em consideração e vai dar ênfase em analisar essas atividades de vida diária, tá? Que são aquelas que são relacionadas com autocuidado, que a gente viu já, as definições. Então, esse teste de Katz foi a primeira escala utilizada e ainda é o mais utilizado, que vai medir, vai analisar, vai medir mesmo a habilidade que a pessoa, que o idoso tem de desempenhar as suas atividades, tá? Então, o teste de Katz vai pegar e vai falar assim, peraí, vamos analisar e vamos mensurar aqui, medir, vamos avaliar se o idoso, como que ele está desempenhando essas atividades aqui, ó. Perdão que eu passei sem querer. Então, o idoso, vamos avaliar como que o idoso está desempenhando essas atividades aqui, ó, de vida diária, as AVDs. Então, basicamente, o teste de Katz tem como objetivo isso, avaliar o desempenho, como que o idoso, como que o indivíduo está fazendo, desempenhando as atividades de vida diária dele aqui. E fazendo essa avaliação, esse teste, vai ter um resultado que a gente vai pensar assim, peraí, vai precisar de alguma intervenção? Vai precisar de alguma necessidade especial de reabilitação? Então, vamos traçar parâmetros de acordo com o resultado do teste, tá? Então, o que é? Vai avaliar, o desempenho das atividades básicas de vida diária do indivíduo. Então, o que é o teste de Katz? De novo, é uma avaliação das condições do idoso, como que ele está realizando essas atividades de vida diária dele. Então, a gente vai ver como que ele está fazendo esse autocuidado. Se ele consegue ser um idoso independente, qual é o grau de independência dele, de autonomia dele. Então, vai avaliar a habilidade que ele tem de se cuidar. Se ele precisa de ter cuidadores, se ele precisa de pessoas próximas, se ele tem uma independência, ou se ele tem uma dependência parcial, ou se ele tem uma autonomia para realizar tudo sozinho, ou se ele tem uma dependência total, que ele não consegue realizar nenhuma dessas atividades de vida diária. Por exemplo, gente, uma pessoa, um idoso que ele é acamado, vocês acham que esse teste vai apontar o quê? Que ele tem uma total dependência. Ele não consegue realizar suas atividades de vida diária sozinho. Então, qual vai ser o meu plano? Qual vai ser a interferência? É ter uma pessoa 24 horas para cuidar desse idoso. Ele não tem condições de ficar sozinho. Mas a gente tem aquele idoso que, de repente, ele tem uma dependência parcial. Então, a intervenção, o cuidado para com ele pode ser esquematizado. Então, em alguns momentos do dia, ou passar alguns momentos mais críticos do dia com ele, incentivá-lo a fazer aquilo que ele consegue fazer. Por exemplo, o idoso tem problema, ele tem a higiene bucal dele, tá? A higiene bucal dele, ele consegue fazer. Aí, muitas das vezes, o cuidador vai lá, sabe que ele consegue fazer a higiene bucal e faz por ser mais rápido, por tentar agilizar achando que está ajudando. Mas não, eu só quero apontar um detalhe. A gente tem sempre que promover e estimular o idoso a fazer aquilo que ele consegue fazer, tá? A gente não vai colocar limitação onde ele não tem, a gente vai avaliar a limitação que ele tem. Então, se o idoso consegue fazer higiene bucal, peraí, ele não consegue levantar da cama, você vai pegar um utensíliozinho próprio, tá? Com as escovinhas de dente dele, vai trazer tudinho pertinho dele pra ele fazer a higiene bucal dele. Entendeu, gente? Então, é mais ou menos isso que eu tô querendo demonstrar pra vocês, que a gente também não pode pegar uma limitação parcial do idoso e transformar ela numa limitação e numa dependência total para agilizar o trabalho de cuidados, tá? O plano de cuidados. Não. A gente tem que estar promovendo e estimulando o idoso sempre, mesmo se ele tiver graus de limitação apontados por esse teste aqui, tá? Então, a gente viu aqui que as atividades básicas de vida diária, são tomar banho, se vestir, se alimentar, ir ao banheiro,
conseguir segurar as necessidades fisiológicas de ir ao banheiro, né? Então, ter esse controle. Então, para cada atividade dessa, tem uma pontuação e a gente vai ver aqui, eu acho que tá aqui nos formulários, tá? Aí, quem é que vai fazer? Pode ser realizado por qualquer membro da equipe, tá? Da unidade básica de saúde, ou por vocês técnicos de enfermagem, ou por nós enfermeiros. A pontuação vai de 0 a 6. Eu não vou me ater tanto a isso não, porque tem um formulário, tá, gente? Então, no formulário que tá para ser preenchido, vocês vão conseguir visualizar toda essa pontuação na hora que vocês estiverem respondendo lá o questionáriozinho. E é muito intuitivo, a gente não precisa de gravar assim, tanto vale um ponto, tanto vale um ponto, mas é só para vocês saberem mais ou menos a avaliação dos resultados. Então, a pontuação vai de 0 a 6. Claro que quanto menor a pontuação, quanto maior a pontuação, vai indicar a dependência. E quanto menor a pontuação, vai indicar a independência. Deixa eu explicar. Se o idoso teve 0 pontos, significa que ele consegue fazer suas coisas todas sozinho, vocês vão ver. E aí, conforme ele vai tendo pontuação, se ele chegar a 6, por exemplo, significa que ele não consegue realizar as atividades básicas diárias dele sozinho, tá? E aí, esse teste vai ser encaminhado para a equipe, se for de uma instituição de longa permanência, ou se for de uma equipe multidisciplinar que está avaliando o idoso. Então, vai ser encaminhado para essa equipe, que vai elaborar, que vai planejar toda uma estratégia de cuidado para esse indivíduo, de acordo com o que foi demonstrado neste teste, tá bom? E aí, esse teste vai ser repetido algumas vezes e vai avaliar se o idoso, o indivíduo, teve um comprometimento da sua independência, né? E aí, com o plano de cuidados, nas repetições do teste, pode-se ver a evolução, se está sendo eficaz, eficiente, se está surtindo efeito, tá? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem alguns tipos de classificação, tá, ó. Independente para todas as atividades, independente para todas as atividades menos uma. É só pra gente ter na hora de entregar lá, ter como que se fosse um resultado bem específico, tá? Que tem esse tipo de classificação aqui. Mas aqui o teste, ó, o formulário de teste é esse, ó. Primeiro, tá vendo aqui? Para cada área de funcionamento listada abaixo, analise a descrição que melhor se aplica à palavra assistência. Então, vai significar supervisão, orientação ou auxílio pessoal. Então, se a pessoa precisa ou de uma supervisão, ou de uma orientação, ou de um auxílio pessoal, ela tá significada aqui na palavra assistência, tá? Então, vamos colocar isso aqui na prática. Por exemplo, banho. Vamos avaliar o banho. A primeira atividade de vida diária. A avaliação da atividade banhar-se é realizada em relação ao uso do chuveiro, da banheira, ao ato de esfregar-se em qualquer dessas situações. Nessa função, além do padronizado para todas as outras, também são considerados independentes os idosos que receberem algum auxílio para banhar uma parte específica do corpo, por exemplo, a região dorsal ou uma das extremidades. O que está dizendo aqui? Que no momento, quando a gente for fazer uma análise do banho, desse autocuidado, se o idoso tiver necessidade de auxílio, por exemplo, para lavar somente as costas, ele é considerado independente, porque até às vezes a gente não consegue lavar as costas sozinho, não é isso mesmo? Ou se ele precisar de auxílio para se lavar, né, se esfregar em alguma extremidade, tá, pé, por exemplo, ele também é considerado independente, tá? E aí a gente vai fazer um xizinho aqui embaixo, ó, aqui, aqui ou aqui, ó. Vou analisar. Ele, então, tomou banho sozinho, conseguiu abrir o chuveiro, entrar no chuveiro, se ensaboar, mas pediu para eu uma ajuda na região dorsal, né, nas costas. Eu vou marcar aqui, ó, não recebe assistência, ó, entra e sai do banheiro sozinho e se é usualmente utilizado para o banho. Beleza, marquei aqui. Se ele não consegue
se ele recebe assistência, por exemplo, para lavar a perna. Não, gente, aqui é quando ele não recebe assistência para nada, tá? Aqui ele recebe assistência, desculpa. Aqui ele vai receber assistência para as costas ou para lavar, por exemplo, uma perna. E aqui ele vai receber assistência em mais de uma da parte do corpo. Então, aqui é que ele vai estar pontuando. Aqui não vai ser considerado pontuação, tá bom? Então, aqui ele pontuaria com um ponto. Outro aqui, vestir-se. Para avaliar a função de vestir-se, considera-se o ato. Como que a gente vai avaliar? Ele tem que pegar a roupa dele no armário, tem que conseguir se vestir corretamente. Além de pegar a roupa, tem que ser, óbvio, tem que ser completa. Então, roupa íntima, roupa que não é íntima, roupa comum, né? Calça, blusa, camiseta, saia, cinto, fecho, sabe? Tem que conseguir fazer isso tudo, tá? Calçar sapato, tá excluído. A gente não vai avaliar aqui nesse vestir-se, não. Então, dependência aqui é dada às pessoas que recebem alguma assistência pessoal ou que permanecem parcial ou totalmente despidos. Não consegue se vestir, não consegue pegar a roupa, não consegue nada. Vamos lá. Ele pega a roupa e se veste completamente sem assistência. Não pontuou. Pega a roupa e se veste sem assistência, exceto para amarrar o sapato. Também não pontuou. Ok. Recebe assistência para pegar a roupa, para vestir-se ou permanece parcial ou totalmente despido. Aqui ele já pontuou. Estão conseguindo entender a questão dessas, de como que a gente vai fazer essa avaliação? E aqui tem mais outros exemplos. Então, eu não vou falar de um por um, mas basicamente depois vocês pegam, vai ter no slide, deem uma lida, que é só para vocês entenderem como que a gente vai fazer essa avaliação dessas atividades dele, tá? Se ele vai ao banheiro, ele consegue se higienizar? Não adianta só ir ao banheiro, mas ele consegue se higienizar sozinho? Ele consegue se vestir sozinho, arrumar a própria roupa sozinho, tá? Então, vocês deem uma lida, porque é muito simples, é só a gente seguir as orientações do formulário e preencher, e aí pronto, aqui é o teste, é a escala de CATS. A gente já fez ele, tá?